bem-vindos a todos mais uma vez. Vamos hoje falar um pouco sobre esta ferramenta QFD, Quality Function Deployment, ou seja, o desdobramento da função qualidade e perceber qual é que é a importância desta ferramenta no desenvolvimento dos meus produtos e também dos meus processos. Isto tem como fundamento o APQP, ou seja, esta ferramenta é uma daquelas que está preconizada na metodologia do APQP, em que o APQP, como vocês sabem, é o planeamento da qualidade do produto, é um método estruturado com vista à definição e estabelecimento de etapas necessárias, assegurar que um determinado produto permite atingir a satisfação do cliente. Promove então a comunicação entre todas as partes envolvidas, de modo a garantir que todas as etapas são concluídas a tempo. Ok? Portanto, assenta no comprometimento da direção, de topo, a gestão de topo, no sentido de atingir a satisfação do cliente. Com benefícios, como vocês todos sabem, portanto, estamos a falar neste momento do APQP, direcionar recursos para satisfazer o cliente, promover a identificação antecipada das alterações necessárias, evitar alterações tardias e providenciar o produto em tempo útil e com o menor custo possível. Estes são, em termos gerais, todos os objetivos da utilização desta ferramenta. As práticas, ferramentas e técnicas analíticas contidas no manual do APQP são apresentadas numa sequência lógica. Em cada uma das etapas há uma série de ferramentas que eu devo ou posso estar a utilizar. No entanto, cada projeto e cada cliente têm sempre as suas características próprias e estas terão sempre ser confirmadas antecipadamente. Como vocês sabem, no processo APQP, eu tenho estas fases que estão aqui identificadas: definição e aprovação do conceito, que é feito durante a fase de planeamento, depois a aprovação do programa, elaboração de protótipos, execução das pré-séries e lançamento do meu produto. Ok? Portanto, estas são as 5 fases: planeamento, concepção e desenvolvimento de produto, concepção e desenvolvimento do processo, temos aqui processo e aqui produto, não é? Validação do produto e do processo, validação daquilo que foi feito anteriormente, dos conceitos que foram feitos anteriormente, e aqui início da produção. Okay. Nesta fase inicial, nunca se esqueçam que o objetivo é sempre agir o mais cedo possível na melhoria do meu produto. Quanto mais cedo eu conseguir estar a efetuar uma alteração ou uma identificação de um problema ou de um potencial problema, a alavancagem que eu tenho é sempre muito mais eficaz do que se eu estiver a fazer muito próximo ou aqui mais próximo da produção. O esforço que eu tenho que fazer para melhorar a qualidade do meu produto é muito maior se eu estiver muito próximo ou se me aproximar cada vez mais do início da produção. Quanto mais tarde eu fizer, mais facilmente toda a força que eu fizer aqui é multiplicada por 100, no fundo, é o que está aqui a tentar representar na melhoria dos meus produtos. Portanto, eu tenho que antecipar o mais rapidamente possível todos os tipos de problemas para quando chegar à fase da industrialização e da produção, os problemas estejam resolvidos ou sejam já identificados. Portanto, vamos a falar aqui nesta fase inicial do planeamento, que é a fase mais precoce de todo este desenvolvimento, que é a fase número 1, onde eu tenho que, nesta fase, indicar como é que vou determinar as necessidades e expectativas dos clientes e como planear e definir o meu programa de desenvolvimento. Um dos aspectos fundamentais é garantir que essas necessidades são perfeitamente compreendidas. Ok? Como é que então eu compreendo as necessidades do meu cliente? Uma das maneiras mais eficazes de eu compreender as necessidades do cliente é a utilização da ferramenta QFD. Voz do cliente, QFD, okay, onde tem a ver com estudos de mercado, histórico de garantias e qualidade, experiência da equipa, mas é a voz do cliente, ou seja, eu quero saber como é que eu quero captar essa voz do cliente. Existem também outros planos de negócios, só que estes planos de negócios ou estratégias de marketing são muitas vezes influenciadas por aquela voz do cliente, por isso é que ele está em primeiro lugar. Não é? Isto é fundamental para tudo o resto. Benchmarking de produtos e processos também faço durante o meu QFD. Os pressupostos também e os estudos de fiabilidade do produto.
Ok? Mas vamos então falar desta ferramenta aqui, que é a FT, e perceber como é que eu nesta fase consigo estar a definir ou consigo estar a analisar todo o desenvolvimento futuro do meu produto. Ok? Vamos então ver. O que é FT? Isto iniciou-se pelo Yoji Akao, um japonês que no final da década de 60 trabalhava na Mitsubishi. Mitsubishi, a primeiro core business da Mitsubishi foi construir barcos. Portanto, ele analisava isto na Mitsubishi e depois transporta esta metodologia para a indústria automóvel, também pela Mitsubishi, em 72, e começa a aplicar esta metodologia no desenvolvimento de novos produtos. Isto chegou aos Estados Unidos em 83, onde a Ford e a Xerox foram as companhias pioneiras na massificação deste tipo de critérios e de metodologias. O QFD então é um processo de planeamento dirigido para o cliente com a finalidade de orientar a concepção, produção e marketing dos produtos, evitando assim que a equipa de desenvolvimento do produto e o cliente possam situar em galáxias diferentes. Ou seja, ele não está completamente a leste daquilo que o meu cliente quer. Se isso acontecer, vai conduzir a deturpações da mensagem e o entendimento errôneo das realidades necessárias do utilizador. Portanto, eu tenho que conseguir compreender exatamente bem o que é que o cliente pretende do meu produto. Okay? O processo QFD envolve uma equipa interdisciplinar, às vezes como a maior parte das ferramentas que são feitas nesta metodologia, maximiza os requisitos do cliente, utiliza um ambiente competitivo para definir e hierarquizar os objetivos técnicos do produto, usa a força dessa tal equipa interfuncional, possibilita a existência de documentação relativa ao processo de desenvolvimento do produto, portanto garante que existe documentação factual sobre este desenvolvimento, e traduz os requisitos do cliente em objetivos mensuráveis, de forma que seja possível introduzir no mercado os produtos corretos e mais rapidamente. A satisfação do cliente, como todos vocês sabem, é muito importante, e houve um japonês também, o Sr. Kano, que identificou um determinado modelo em que diz que a satisfação do cliente está diretamente relacionada com as características do produto. Okay? Através deste postulado que está aqui, ele dividiu as características de um produto em 3 grandes categorias. Características básicas ou esperadas, características de performance e características de excitement, ou inesperadas. Okay? Todos os produtos têm características básicas de performance ou inesperadas, ou de excitement. A estratégia competitiva para o desenvolvimento dos produtos deve ter em conta estas 3 características dos produtos. Deve, por outro lado, determinar os níveis de satisfação para cada uma destas categorias e decidir a proporção de recurso a alocar às características relativas a cada uma das categorias. Ora, o que é que isto quer dizer? Se eu chegar aqui e verificar, tenho a qualidade excitante ou excitement, a qualidade desejada e a qualidade inesperada, que são aquelas 3 que foram definidas anteriormente, está bem? Não se esqueçam que a mitigação dos atributos acontece constantemente, ou seja, tudo o que está aqui, mais cedo ou mais tarde, tem este andamento que acontece para este lado. Tudo o que aparece como de novo num produto, passado os anos, e se tiver o êxito, passa a ser algo que é esperado daquele produto. Okay. Eu tenho aqui o modelo de Kano, que foi feito nesta altura para representar o tipo de performance que existem. Se eu tiver aqui no meu eixo vertical a satisfação do cliente, portanto tenho aqui a satisfação do cliente satisfeito, aqui o cliente insatisfeito, okay. É este eixo vertical que está aqui. No eixo horizontal tenho a performance maior ou menor de cada uma das minhas características do meu produto. Eu tenho então as minhas características básicas, tem este tipo de andamento que está aqui. Okay? Isto quer dizer o quê? Por muito boa que seja a performance desta característica, nunca passa para a fase do contentamento do meu cliente. Isto são aquelas características que aquele produto é suposto ter. Eu, quando vou comprar um telefone, não pergunto se dá para telefonar.
porque é uma característica esperada do meu produto. Mas se ela não telefonar, eu vou para este lado aqui. Eu ando aqui para esta zona e vou ficar muito insatisfeito. Todas as características básicas são aquelas que são inerentes ao próprio produto. Depois temos este performance, que tem este andamento que está aqui na diagonal. E estes são aqueles que nós normalmente falamos ou percebemos através da publicidade que existe ou através do contacto com os vários comerciais. É saber se o telemóvel, por exemplo, tem muita duração de bateria, se tem muitos pixels no ecrã, se é resistente, se não é resistente. Se tiver muita bateria e autonomia, eu ando mais para aqui, para este lado, que é o lado mais positivo, ou seja, estou a melhorar a minha performance do meu produto em termos de características. Se eu tiver menos performance ou se eu tiver menos resolução, eu estou a andar deste lado e estou a ir para o lado da insatisfação. E por fim tenho estas características de excitement, que são estas que estão aqui, em que se a performance delas nem for muito boa, não é por isso que o cliente deixa de estar insatisfeito. O que é que acontece? Isto são tudo características que têm a ver com a inovação dos meus produtos. Há 50 anos atrás apareceu aqui uma coisa que se chamava airbag. O airbag, que apareceu aqui numa determinada altura, era uma característica que muitas pessoas nem sabiam como é que aquilo funcionava, para que é que aquilo servia. Servia era que se eu tivesse um acidente, aparecia uma almofada e eu ia bater contra essa almofada e nada me acontecia. Nem quero saber quanto é que isso custa. Eu quero 50 coisas dessas. Portanto, é aqui normalmente onde muitas das margens são feitas aqui. O que é que acontece com o airbag hoje em dia? O airbag hoje em dia tem tido esta evolução. Era aquilo que eu estava a tentar exemplificar há pouco. Todas as inovações que têm sucesso ao longo do tempo tornam-se básicas. Hoje em dia ninguém compra. Eu já não pergunto a nenhum vendedor automóvel se o meu carro tem bateria. Eu já não pergunto a nenhum vendedor de telemóveis se tem acesso à internet. Mas na altura a internet apareceu aqui. Telemóveis com acesso à internet. E houve este deslocamento daquela função para as características básicas. Okay? Portanto, este é o modelo de estrutura de cada um dos produtos. Okay. Como é que eu então defino o que é e o que é que não é? O próprio Kano desenvolveu um tipo de questionário onde faz a pergunta sempre pelo lado positivo e pelo lado negativo. Se eu estivesse a comprar uma casa, eu fazia a pergunta, a dimensão do lote, e se a dimensão do lote fosse grande? E agora eu gostava que fosse, tem que ser, é-me indiferente, posso tolerar ou não queria. E eu vou clicar aqui para aquela pergunta, qual era a minha informação. E depois faço exatamente a mesma pergunta com a negativa. Se a dimensão do lote não fosse grande, então qual é que é a minha? Eu vou dizer então que não gostava. Eu posso tolerar se for grande e não gostava se não fosse. E através desta combinação que está aqui, eu tenho depois uma espécie de cablezinho, onde eu vou aqui e vejo. Se pelo lado funcional for um 4, quero ou não gosto, não faz mal. Isto estava aqui todas. E se tiver um 5 ali, quer dizer que é um E. O E quer dizer que era a qualidade esperada, que era a básica. Okay? Portanto, eu através das questões que eu faço para as várias características do meu produto, consoante a resposta que eu tenho, tanto no aspecto funcional como no aspecto disfuncional, eu consigo perceber quais são as características que eu depois vou encaixar aqui destas. Neste caso, as características esperadas eram destas aqui. Portanto, o tamanho do lote é uma característica esperada. Eu, quando compro aquela casa, estou à espera de ter um tamanho de lote grande. Que era a pergunta que eu fiz aqui. Se o tamanho de lote fosse grande. Eu não estou à espera que me dê um lote ou uma casa cujo lote do terreno não seja grande. Portanto, para mim, é uma condição necessária para eu comprar uma casa. Independentemente das outras características. Portanto, através deste tipo de questionário, eu consigo perceber muito bem quais são as características que são esperadas, as de performance e as de excitement em relação ao meu produto, tendo em conta os meus clientes.
Portanto, era aqui este modelo, mais uma vez, que tem como base toda esta informação. O desenvolvimento da função qualidade, o tal deployment, é feito em várias fases. E essas fases podem estar indexadas a cada uma das fases do desenvolvimento do APQP. Ok? Nós vamos falar principalmente desta fase que está aqui, mas todas elas depois têm este tal desdobramento para todas as outras fases, à medida que eu vá desenvolver o produto, desenvolver o processo e validar o produto e o processo. A informação vai fluir entre os vários níveis. Vamos então agora olhar aqui para esta primeira fase, na fase do planeamento. O modelo é este que está aqui, é a chamada casa da qualidade, onde eu tenho várias informações, tenho que pôr aqui as exigências do cliente, a importância dessas exigências, aqui nestes dois pontos. Aqui faço a análise do mercado, aqui no ponto número 3. Vou fazer o correlacionamento entre o meu processo de voz do cliente e as características do meu produto em termos de engenharia, que são estas características de qualidade. Vou quantificá-las, avalio a concorrência e vou determinar os valores-alvo. Okay? Como é que isto então se produz? Vamos supor que eu estou a analisar um café. Todos nós bebemos. Eu digo, em primeiro lugar, eu como cliente típico de um café, eu vou perguntar quais são as características que eu quero que o café tenha. E digo que tem que estar quente, saboroso, tem que ser negro ou branco, posso escolher com mais ou menos leite, um bom preço, não ter bocas, não queima nos dedos, posso ter a opção de descafeinado, ser inofensivo ao meu estômago e incluir uma bolacha gratuita. Isto é que eu como um cliente que bebe café, é isto que eu acho que tem que ser as características de um café. Da mesma maneira que eu posso pôr aqui para um telemóvel, ou para um carro, ou para um candeeiro, ou qualquer outro tipo de produto que eu esteja a analisar. Ok? Então, este é aquilo que o meu cliente deseja, e eu agora o que é que vou fazer? Vou olhar aqui para o meu produto e para produtos da concorrência, sem que o meu cliente saiba qual é o meu e qual é que é o da concorrência, e vou dar, imagina que eu vou dar 3 telemóveis, um deles é o meu, outro da concorrência, e vou pedir ao meu cliente que avalie entre estas características que para ele são importantes, que avalie qual é que é o critério do meu produto e do meu produto em relação aos concorrentes. Eu vou dizer que em termos de preço, o meu produto é um 2, eu ponho aqui uma bolinha, quer dizer que é o meu produto, o concorrente tem um produto mais barato, ponho ali um triângulozinho, e o produto B tem um produto muito caro. Okay? E eu agora, se eu fizer aqui uma bolinha a cada um destes coisas que estão aqui, eu consigo ter uma análise do meu produto e consigo estar a fazer uma comparação depois com os outros produtos relacionados com cada uma das características. Tenho uma comparação gráfica de como é que o meu cliente avalia estas características destas 3 canetas, quem diz 3 diz 4, 5 ou 6, estão a ver? É o número de produtos necessários para eu poder fazer esta comparação. Portanto, aqui vou comparar, faço uma análise concorrencial, tendo em conta aquilo que é importante como critérios para o meu cliente. Depois de ter esta informação, eu vou identificar, eu já tenho aqui o que, não é? Eu vou identificar o como. E agora o como é o quê? O como é aquilo que eu posso fazer como responsável do café ou como responsável do produto. Eu posso definir qual é a temperatura com que sai o café, quais são os ingredientes, se o leite é do dia ou se não é do dia, se o leite faz parte integrante do mistura ou se eu adiciono leite a seguir, as partículas do café, que tipo de grão é que eu compro, qual é a temperatura do recipiente. Portanto, isto são todos os critérios que eu, como responsável do produto ou engenheiro do produto,
consigo estar a manusear e dependendo de mim. No fundo, agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma ligação de como é que aquilo que eu estou a realizar, o que é que ele está a afetar cada uma das características que são importantes para o cliente. Por exemplo, o facto do cliente gostar do café quente tem a ver com a temperatura com que o café está a sair da máquina. O ser saboroso ou não tem a ver com a qualidade dos ingredientes e se o leite é leite fresco ou não. Okay? Portanto, faço esta relação agora que existe entre o que e o como. E como é que eu faço isto? Eu tenho aqui o que e o como e vou agora, de um lado, tenho a voz do cliente, do outro lado tenho a voz da engenharia e agora vou aqui fazendo com uma certa simbologia qual é que é a relação que existe entre umas e outras. Como é que eu faço isto? Através desta nomenclatura que está aqui, em que o tracinho, desculpem, que o triângulo é uma relação fraca, a bola é uma relação média e as duas bolas concêntricas é uma relação forte. Portanto, eu vou ver aqui que o facto de ser quente tem uma relação média com esta característica, uma média com esta e uma relação forte com esta que está aqui. Ok? Portanto, eu aqui vou analisando como é que os meus fatores, como é que a minha voz do cliente está a ser ou não satisfeita por aquilo que eu estou a fazer em termos de concepção do meu produto. Agora, aqui duas coisas a salientar. Linhas vazias. Quer dizer que há um desejo do cliente que potencialmente não está a ser satisfeito. Eu não estou a fazer nada para ir ao encontro desta característica do meu cliente que ele acha que é importante. É um alerta. Outro aspecto, colunas vazias. São estas que estão aqui. São desejos de clientes que não foram identificados. Ok? Possivelmente recursos não aproveitados. Eu estou a investir nisto e nisto. Mas porquê que eu estou a fazer isto se não há aqui nenhuma simbologia? Se não está a afetar nenhuma característica que é importante para o cliente? Então eu se calhar poderei ter que rever o que estas características estão aqui. Está bem? E eu estava a dizer, eventualmente podem existir razões tecnicamente necessárias, mas não há o desejo do cliente. Então pode-me dar aqui uma abertura para eu fazer alguma modificação, por exemplo, aquelas duas características que estão ali. Do resto, tenho aquela relação que existe entre o cliente quer e o que a engenharia quer. Portanto, eu tenho estas relações que existem entre eles, o que, o como, e agora tenho aqui o quanto. E o quanto é o quê? Se eu tenho aqui esta observação com as medições que estão aqui a ser feitas, e agora tenho que perceber qual é que é o valor atual desta característica que está ali. Onde atualmente estão 85 graus. É a temperatura da máquina. O leite nunca está mais cá do que 2 dias. Ok? O recipiente está a 40 graus centígrados. Portanto, isto é a característica, é a especificação da característica que foi definida aqui em cima. Okay. Eu faço aqui a análise dos meus critérios que são feitos ali em cima. E, por exemplo, tenho agora aqui a análise da concorrência. Okay? Se eu agora tiver, voltando aqui atrás, se eu a cada um destes valores que está aqui atribuir um número, em que este normalmente atribui-se o número 9 a uma relação forte, à relação média utiliza-se o número 3 e à relação fraca o número 1, o que é que se costuma fazer? Quando o meu cliente me está a dar toda esta informação que está aqui, ele vai me dizer, ok, tudo isto é importante, mas para mim o mais importante de tudo é o ser saboroso. Aqui tenho um 5. No fundo vai pontuar todas estas características entre um 1 e um 5. Em que o 5 é o mais importante e o 1 é o menos importante. Vamos supor que eu tinha aqui o quente que era um 3, o facto de estar quente ou não.
O não ter borras para mim eram 5. E sem queimar os dedos para mim eram 4. Ok? Eu tenho aqui um 9 associado a esta. Estamos a falar aqui da primeira, que é o tempo de ingestão. E aqui um 9 associado a isto, que está aqui. Para saber o peso desta característica, tendo em conta os requisitos do cliente, o que é que eu fazia? Portanto, o peso da temperatura de ingestão, o tempo desta temperatura, era igual a... E agora facilmente punha 3 vezes 9, 3 vezes 9, mais... O próximo que acontece a esta é 5 vezes 9. 5 vezes 9. Mais 4 vezes 3. 4 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Mais 5 vezes 9, 45. Mais 12. Portanto, 45 mais 12 são 67. Mais 27. Desculpem lá a letra, mas 7 e 7, 14. 4 e vai 1. 6 e 2, 8 e 1, 9. 94. Portanto, este era o valor associado a esta característica, tempo de ingestão. Tinha aqui o valor 94. Fazendo esta análise a todos os outros, eu consegui ter aqui o valor absoluto de cada um deles e podia pôr também em porcentagem. E ia saber qual das características é mais importante ou não para o meu desenvolvimento do meu produto. Okay. Tendo isto feito, e agora posso ver se há conflitos ou não entre o meu produto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar agora, isto já foi feita esta análise, que era a parte da concorrência. Já foi feita também aqui a análise voz do cliente, voz de engenharia, e eu analiso internamente também a concorrência para saber como é que eles estão em termos das várias características que eu estou a analisar. Qual é a temperatura de ingestão do café do manhã concorrência, que tipo de bogas, são bogas grandes ou pequenas, se usam leite do dia ou se não usam leite do dia. Faço aqui esta observação também que está aqui. E vamos reparar, por exemplo, só aqui esta característica que é sem queimar os dedos. Que eu estou muito mal colocado em relação à concorrência. É muito importante para a concorrência, é muito importante para o meu cliente. Eu sou o que sou mais mal visto. Mas em termos de valores que se aproximam mais dos valores dos 40 graus, que é a temperatura ideal do meu recipiente, sou aquele que estou melhor. Então há aqui algum problema. Porque eu tecnicamente estou muito bem desenvolvido, mas o meu cliente tem uma má percepção desta característica. Então tenho que fazer com que o meu cliente perceba melhor aquilo que eu estou a fazer em prol desta característica que é importante para ele. Não tenho que mudar nada em termos de característica, em termos de engenharia, mas que tem que mudar mais alguma coisa, ou em termos de mensagem para o meu cliente, ou em termos do tipo de recipiente que eu tenho que estar a utilizar. Ok, faz esta configuração aqui. Portanto, depois de ter esta análise toda feita, o que é que eu faço agora? Tenho a parte de cima aqui, que é o telhado da casa, onde eu vou verificar se existem correlações positivas ou negativas. Isto quer dizer o quê? Eu verifico a temperatura do recipiente e a temperatura de ingestão repercutem negativamente entre si. Isto quer dizer o quê? Se eu aumentar a temperatura do recipiente, estou a piorar a percepção do cliente, mas por outro lado estou a melhorar a percepção no que diz respeito à temperatura de ingestão que ele quer aquilo quente. Portanto, tem que haver um compromisso entre o aumento da temperatura do recipiente e o aumento da temperatura de ingestão. Se por um lado ele quer uma temperatura mais quente, a temperatura mais quente faz com que o recipiente também fique mais quente e vai dar uma percepção negativa do meu produto. Então eu aqui em cima, no fundo aqui é a interação que existe entre esta característica e esta característica. E agora vou pôr aqui se é negativa, muito negativa, se é positiva ou muito positiva.
se existe ou não uma relação entre estes vários critérios. Para quê? Para eu não estar a desenvolver aquela característica indefinidamente, porque posso estar a pôr em causa outro tipo de critérios, outro tipo de características que sejam importantes para o cliente. Okay. E então, através desta análise toda, eu consigo perceber qual é que é o desenvolvimento que tem que estar a ser feito em cada uma das características do meu processo e quais são os recursos que eu vou ter que estar a utilizar para cada uma das áreas para poder desenvolver mais facilmente todas estas características. Não se esqueçam que isto é feito nesta fase, aquilo que eu acabei de mostrar. O que é que se passa depois? O que eu tenho aqui em cima, que são as características de engenharia, na fase seguinte há de passar aqui para esta zona, para este lado da tabela. São as características técnicas. E agora aqui em cima eu ponho quais são os requisitos funcionais. O que é que cada uma destas características tem que estar a observar. As características técnicas de um produto pode ser a resistência, e agora ponho aqui o valor da resistência do produto. E vejo como é que a resistência do produto é afetada por cada uma destas características. Isto faço na fase de desenvolvimento do produto. Na fase de desenvolvimento do processo, o que é que acontece? Os requisitos funcionais vão para aqui e eu aqui ponho os parâmetros do design. Os parâmetros do design é espessuras, comprimentos, textura, cor, tipo de acabamento, estão a ver? Ou seja, como é que os meus parâmetros do design são afetados pelos requisitos funcionais. Isso faço no desenvolvimento do meu processo. E por último, nesta validação, os parâmetros do design estão aqui, portanto, são as características do meu produto, diâmetros, espessuras, rugosidades, e agora ponho aqui o como. E o como é o quê? Como é que eu controlo, quais são as variáveis do meu processo que me controlam estes parâmetros do design. E aqui podem estar as variáveis dos meus equipamentos. Força de injeção, temperatura do molde, força de corte, e percebo como é que cada uma destas características está a influenciar. Se eu arranjar aqui, isto aqui no meio está sempre aquele critério das tais relações fortes, não fortes e médias, não é? Se eu arranjar aqui uma relação forte entre um critério, entre uma variável do processo e um parâmetro do design, continuo aqui com essa relação, continuo aqui com essa relação e continuo aqui com essa relação, e eu, no limite, consigo perceber o quê? Como é que uma variável do meu processo, por exemplo, como é que uma pressão de injeção do meu molde pode ou não estar a influenciar diretamente os atributos do cliente que ele me disse através deste estudo do mercado que eu tenho. Portanto, isto feito de uma maneira sistemática, eu consigo perceber transversalmente, e daqui o tal desdobramento desta tal característica da qualidade, consigo perceber transversalmente desde o planeamento até a validação do processo e do produto, perceber como é que eu, na prática, para validar qualquer tipo de setup ou qualquer tipo de parâmetro do meu processo, que se tem ou não influência direta na característica que tem a ver com a satisfação do meu cliente. Espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre este assunto. Muito mais daria para falar e vai ser falado com vários exemplos depois em outras ações de formação, mas espero que pelo menos tenha tirado algumas dúvidas em relação à utilização deste tipo de metodologia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.